Audio Jungle. Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre poluição sonora, que nada mais é do que todo ruído que possa ser prejudicial à nossa saúde e dos animais. Esses ruídos se fazem presentes no nosso dia a dia. Quando ultrapassamos 8 horas seguidas de exposição a ruídos acima de 80 decibéis, eles passam a ser danosos à nossa saúde. A cidade de Manaus é campeã em denúncias de poluição sonoras. As casas noturnas, os bares e sons automotivos são os mais autuados. As residências também estão sendo bastante autuadas. Dados de junho deste ano constataram que foram protocolados pela Secretaria de Meio Ambiente 1.143 denúncias de poluição sonora em Manaus somente nesse primeiro semestre. No meio em que vivemos, podemos citar várias fontes de poluição sonora. Nos aspectos domésticos, podemos citar o liquidificador, os celulares e os cães do seu bairro latindo a noite toda. Já nos aspectos sociais, podemos citar as festas, os cultos religiosos e etc. Nos comerciais, temos as grandes fábricas, as indústrias e várias feiras livres, que usam de alto-falantes para chamar a atenção dos fregueses. No transporte, o mais visado é o trânsito. Imagine um centro urbano como Belém do Pará. O trânsito congestionado tornando-se algo perturbador. Porém, milhares de pessoas convivem com isso todos os dias. Essas são algumas fontes de poluição que existem em todo o mundo. A poluição sonora, ela causa várias consequências aos seres humanos, tais como estouro do tímpano, zumbido, náuseas, tonturas, aumento do nervosismo, estresse, irritabilidade, perturbação do sono, instabilidade emocional, aumento da pressão sanguínea, aumento do fluxo de saliva, interrompe a digestão, provoca maior produção de adrenalina, impede a concentração e a aprendizagem. A poluição sonora causa várias consequências aos ecossistemas e animais. Já foi comprovado que locais com muito ruído atraem barata e outros agentes transmissores de doenças. Nas aves está comprovado a mudança de postura e diminuição de produtividade. Um dos grupos mais drasticamente afetados é o dos mamíferos marinhos. O que fazer para diminuir a poluição sonora? Evitar buzinas, não acelerar o carro quando estiver parado e respeitar os limites de ruídos permitidos na legislação. E o que fazer para se proteger da poluição sonora? Não usar excessivamente aparelhos eletrônicos como MP3 e iPods, controlar o volume de som automotivos, usar equipamentos de proteção individuais, evitar ficar perto de caixas acústicas de shows e casas noturnas, fechar as janelas dos carros em locais de trânsito barulhento e utilizar equipamentos domésticos mais silenciosos. Olá, agora nós vamos falar sobre as leis. No Brasil, há várias leis que dispõem a poluição sonora. Vamos conhecê-las agora. A Constituição Federal delega aos municípios a função de legislar de acordo com a necessidade local. A Lei das Contravenções Penais, de número 3688/41, diz que perturbar alguém ou trabalho ou sossego alheio com gritarias ou algazarras ao exercer atividades profissionais de incômodos ou ruídos como construções civis, serralherias e abusar de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Código de Trânsito Brasileiro 9503/97. É proibido usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pela CONTRAN, bem como o uso indevido no veículo de aparelhos de alarme ou que produzam sons e ruídos que perturbem o sossego público. Resolução número 204, de 20 de outubro de 2006, CONTRAN. Só será permitido a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamentos que produzam sons nas vias terrestres abertas à circulação em nível de pressão sonora abaixo de 80 decibéis. Lei dos Crimes Ambientais, número 9605/98. Implica em reclusão ou detenção.
causar poluição que venha a provocar danos à saúde humana ou à mortandade de animais. Resolução CONAMA 01/1990. A Resolução CONAMA, por meio da ABNT 10.151 de 2000, avalia o ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. E através da ABNT 10.152 de 1987, ela avalia níveis de ruído para conforto acústico. Resolução CONAMA 20/94. A partir da resolução do CONAMA, passou a ser obrigatório o selo de ruído para aparelhos eletrodomésticos, produzidos ou importados, que gerem ruídos no seu funcionamento. A solicitação deste selo deve ser feita através do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e dos Recursos Naturais Renováveis.